Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, que vou estar com vocês aqui durante essa aula. Vamos agora ver o objeto de conhecimento da nossa aula. O objeto de conhecimento da nossa aula diz o seguinte: políticas públicas e o acesso aos direitos sociais, saneamento, habitação, segurança, saúde, educação, emprego, inclusão digital, acesso aos demais bens simbólicos e culturais. Como detalhamento, nós temos políticas públicas e cidadania. Vamos, então, iniciar nossa aula. Muito bem, vamos, então, iniciar a nossa aula falando de políticas públicas. Mas, para a gente iniciar esse processo de reflexão, a gente vai chamar um VT que vai, então, trazer aí a ideia, a visão de políticas públicas de alguns colegas nossos aqui do Centro de Mídias. Vamos lá, então? Então, políticas públicas são todas aquelas ações e decisões que o governo toma no sentido de melhorar a vida das pessoas, garantindo a plena efetivação dos direitos de todas elas, na área da educação, na área da saúde. E como exemplo assim, mais básico, nós temos o SUS, né? Que é a saúde que garante a saúde das pessoas. Temos aqueles programas e projetos que melhoram a educação das pessoas. É basicamente isso. Políticas públicas, eu acredito que são aquelas leis ou algumas regras, né, que são formuladas por políticos ou pela prefeitura municipal, melhor dizendo, ou estadual, para que seja adotado, para que seja colocado em prática para a população, para melhorar a vida da população. Eu acho que políticas públicas vêm como algum benefício para as pessoas. São programas, são ações, são decisões do governo com o intuito de garantir os direitos fundamentais, né, os direitos básicos da sociedade, como a educação, como a segurança, como a saúde, né? No nosso caso, nós somos sempre beneficiados com a educação, né? Mas todos esses direitos fundamentais são garantidos. E isso faz com que passe de um governo para o outro e não haja uma subtração desses direitos, né? Dessas ações. Políticas públicas, ela é um instrumento que o poder público, o governo utiliza para poder resolver alguns problemas da sociedade, sejam problemas sociais, problemas políticos, ou até mesmo problemas econômicos. Tem um bom exemplo aí que é a questão do Bolsa Família, né? Que ele é uma política pública de distribuição de renda, né? Que veio com essa finalidade. Acho que, em síntese, é isso. É isso mesmo, colegas. Exatamente. Políticas públicas é isso. Só que agora nós vamos ver aí detalhadamente. Para confirmar isso que os nossos colegas falaram, a gente vai, então, ver aí na parte, né, teórica da definição de políticas públicas. Vamos lá, então, ver a definição e o conceito aí da política pública. As políticas públicas são as ações e programas que o governo cria e implementa para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos seus direitos. Então vejam lá como bate com o que os nossos colegas falaram. São medidas e programas criados pelos governos, tanto da União como dos estados e municípios, com o objetivo de garantir o bem-estar da população. Então isso são políticas públicas, são ações orientadas por ideais que transcendem governos e que se mantêm ao longo prazo, como é o caso do programa Farmácia Popular e do Minha Casa Minha Vida, e também agora do Pé de Meia, né, que foi implementado aí para os nossos jovens que estão cursando o ensino médio. Então vejam, transcendem governos, ela é uma política de Estado, né? Ela é muito mais do que aquela política feita por um governo só. Ela transcende, isto é, ela vai além, passam os governos, mas a política continua, certo?
Muito bem, então guardem bem isso aí. Políticas públicas é isso aí. Mas como nascem as políticas públicas? Como é que elas nascem? Vejam lá. As políticas públicas, elas surgem de um processo de escolhas, né? E o resultado dessa escolha é, na sua maioria, a resposta a um problema percebido pelo governo ou pela sociedade civil organizada. Então, a política pública ela pode surgir tanto da ação do governo, que vai mandar um projeto de lei para que seja votado e implementado a política, ou a própria sociedade civil organizada, ela pode, então, sentir aí os problemas que estão no dia a dia e levar essa demanda ao governo, né? Ou ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo, que vai transformar isso numa política pública. Por exemplo, questão da moradia, né? Então, é um problema, as pessoas não têm moradia, então é necessário que se criem moradias, então se vão implementar políticas para financiar, né, de um preço melhor as pessoas de baixa renda que possam, então, comprar a sua casa. Então, é uma forma de política pública. Mas, quais são o ciclo? Como é que dá, então, esse ciclo das políticas públicas? Como é que ele começa? Então, primeiro passo é a definição do problema, né? O problema pode ser um problema econômico, pode ser um problema político ou social a ser enfrentado. Nós já demos exemplo aqui, por exemplo, da questão da moradia, mas pode ser também o saneamento básico, né? Pode ser questão educacional, não é isso? Pode ser uma questão de saúde. Então, vejam lá. Então, define o problema. Então, existe um problema em determinada região, em determinado local, ou no próprio país como um todo. Então, define-se o problema. Depois, vamos fazer a formação da agenda pública. Vai-se colocar isso numa agenda, né, de prioridades, certo? Depois, formulação ou desenho dos programas e ações que possam resolver o problema. Então, se nós temos um problema de saúde pública, né, então, será que se você criar, por exemplo, um sistema de saneamento básico naquela região, vai melhorar a questão da saúde? Então, se vai trabalhar nesse sentido aí. Então, e outras questões. Legitimação da política pública escolhida. É legítima essa política? Ela vai valer a pena? Vai trazer satisfação para a população? Vai trazer benefício? Né? Então, vejam que é uma outra questão, a questão da legitimação. Depois, feito todo esse estudo, feito tudo isso, tem legitimação, o governo vai, então, implementar. Vamos fazer, então, a implementação da política pública. Vai colocar em prática. Então, vai se fazer o desenho, faz o programa, faz a lei, se coloca em prática. Não é isso? Por exemplo, farmácia popular, né? Então, as pessoas têm dificuldade, a pessoa de baixa renda tem dificuldade de comprar remédio, então é preciso formatar, então, uma política de medicamento mais barato ou até de graça para determinada faixa da população. Então, se faz a implementação. Mas não basta só implementar a política, é preciso que se faça um monitoramento e avaliação constante, que é feito tanto pela sociedade civil como pelo poder público, né? Então, a sociedade civil tem que participar desse processo. Então, veja aí que nós temos aí, nós fechamos o ciclo, né, de como você vai, então, implementar uma política pública, como é que o governo vai fazer uma política pública. E aí, a gente vai ver agora a tipologia das políticas públicas a partir da visão de Teodoro Luiz. Vamos ver, então. Vejam lá. Então, o Teodoro Luiz ele vai dizer o seguinte, que existe 4 tipos de políticas públicas, né? Ele coloca esses quatro tipos que nós vamos ver agora, né? Um por um, certo? Muito bem, vejam lá. Políticas públicas distributivas, ele diz que existe um tipo de política pública chamado políticas públicas distributivas. As ações estatais são ações estatais voltadas à criação de infraestrutura, tanto no que respeita a bens públicos de uso comum do povo, como
abertura de estradas, por exemplo, quanto a bens de uso especial, como no caso de escolas, hospitais, portos e aeroportos. Esse tipo de política, Teodoro Luiz chamou de políticas distributivas, né? São políticas distributivas, certo? E aí tem um outro tipo, ele classifica um outro tipo, que ele chama de políticas públicas redistributivas. Redistributivas. São ações que visam fazer justiça social, como programas de transferência de renda. Tem um governo como, por exemplo, o Bolsa Família. É um programa de transferência de renda. Ou de renda básica, programa de renda básica. De imposto de renda progressivo. No caso, agora, o atual governo criou uma nova tabela de imposto de renda que isenta até R$5.000 de pagar imposto de renda. Então, está dentro do campo das políticas públicas, né? Porque vai distributiva, porque vai redistribuir a renda do país. E isenção de tarifas, por exemplo, isenção de tarifa de energia elétrica ou de fornecimento de água. Então, esse tipo de política que beneficia uma classe menos favorecida é chamado de políticas públicas redistributivas. Serve para redistribuir a renda do país, né? A riqueza do país. E aí ele traz mais 2 tipos de políticas públicas, que é as políticas regulatórias. Essas políticas regulatórias, elas vêm até para regular essas políticas que nós falamos anteriormente. Então, são criação de normas gerais e abstratas voltadas à regulação de mercado ou de setores sociais, ou até as próprias políticas públicas, né? Então, são essas chamadas de políticas regulatórias. E o outro tipo que o Teodoro Luiz coloca são as políticas públicas constitutivas. O que são as políticas públicas constitutivas? São aquelas que têm a ver com atribuição de responsabilidades entre os entes federados. Professor, o que são os entes federados? Os entes federados são governo federal, governo estadual, prefeituras. Então, esses são os entes, município, estados e federação, né? No caso, a União Federal, né? O governo federal. O que cada governo, que cada ente desse tem responsabilidade? O que é de cada um? Por exemplo, segurança pública. É de responsabilidade do município, é responsabilidade do governo federal ou é responsabilidade do governo estadual? Então, ela é de responsabilidade do governo estadual. Então, as políticas constitutivas têm essa finalidade de definir as responsabilidades de cada ente federado. Certo? Muito bem. Falamos aí, então, dos 4 tipos de políticas públicas de Teodoro Luiz. Vamos, então, agora ver as políticas públicas e cidadania, como que essas coisas, como é que elas se imbricam aí. Cidadania é a condição do indivíduo poder participar da sociedade política, né, o que lhe credencia a exercer direitos diante do Estado. Então, o cidadão é aquele que tem direito, né, e que a cidadania lhe credencia a participar desses direitos. Então, cidadania é o ápice dos direitos fundamentais, né? Quando você vive esses direitos, tem esses direitos, você então está vivendo a sua cidadania. Através das políticas públicas, o Estado ele efetiva e garante os direitos fundamentais da cidadania, né, de cidadania. Então, as políticas públicas elas são algo importante que vai fazer com que o Estado fortaleça a cidadania de cada um, dando a eles, né, possibilitando a vivência, né, dos seus direitos fundamentais, seus direitos básicos, certo? Muito bem. Então, cidadania é muito mais do que você desfrutar de direitos e cumprir direitos e obrigações, mas, acima de tudo, é compartilhar e participar de espaços públicos em uma comunidade, região ou cidade. Então, quando você tem essa plena participação, você está exercendo a sua cidadania. E as políticas públicas, elas
colaboram, né, para que você possa viver essa cidadania. Muito bem. E aí, agora nós vamos falar do quê? Vamos falar dos direitos, né, sociais. O que são e por que são importantes? Então, vamos lá. Os direitos sociais são um conjunto de direitos que garantem as condições mínimas para uma vida digna e o pleno desenvolvimento de cada indivíduo na sociedade. Vejam lá, a Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior, a lei magna, mais importante do país, ela garante esses direitos a todos os brasileiros. Está lá consignado na Constituição, que nós vamos ver agora nesse VT. Vamos lá? Sobre os direitos sociais dos brasileiros, a Constituição Federal, no capítulo 2 dos Direitos Sociais, diz no seu artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Viram lá? Então vejam, a Constituição, no seu capítulo 2º, ela vai garantir, né, esses direitos básicos. E as políticas públicas, elas vêm exatamente para fazer valer esses direitos, né? E aí, nós vamos agora falar da questão dos direitos, né, dos direitos sociais, como as políticas públicas atuam nesses direitos. Vejam quais são os direitos básicos que a Constituição garante lá e que as políticas públicas vão fazer valer. Saneamento básico. Por exemplo, inclui água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e drenagem urbana. Não é isso? São chamados de saneamento básico. É um direito que está lá, um direito social. As políticas públicas nesse setor visam garantir que todas as casas e comunidades tenham acesso a esses serviços essenciais para a saúde e o meio ambiente. Sem saneamento, a saúde da população fica comprometida e doenças se espalham mais facilmente, né? Então, vejam lá, o saneamento é fundamental para que a saúde seja efetivada. Mas tem mais, habitação. Ter um lugar seguro e digno para morar é um direito fundamental, está lá na Constituição. As políticas de habitação buscam oferecer moradias populares, programas de financiamento e urbanização de favelas para que ninguém fique sem teto ou em condições precárias, né, vivendo aí na rua, né. Outro direito, segurança. Todos nós temos o direito de nos sentir seguros, né, onde nós vivemos. As políticas públicas de segurança envolvem ações da política ou da polícia, ações da polícia, né, do sistema judiciário e também projetos sociais que visam prevenir a violência e promover a paz nas comunidades, nas cidades, em todo lugar, né? Então, a segurança é um direito também garantido aí na Constituição e é um direito social. Vamos, então, para mais um direito, que é o direito à saúde, não é isso? O direito à saúde. O acesso a hospitais, postos de saúde, médicos e medicamentos é um direito básico. E aí nós temos o SUS, né, que é uma política pública muito valorizada e importante. O Sistema Único de Saúde é um grande exemplo de política pública que busca oferecer atendimento de saúde gratuito e de qualidade para todos, independentemente de renda. Então, a saúde, o SUS, ele é um programa muito importante, uma política pública de saúde universalizada, né, para todos. Educação, outro direito social.
A educação é a base para o desenvolvimento pessoal e social. As políticas públicas na educação garantem o acesso à escola, do ensino fundamental à universidade, com merenda, material didático e professores qualificados. Claro que a merenda é só para o ensino fundamental, para o ensino básico, né? A universidade já não precisa mais. Mas a educação está garantida na Constituição, gratuita, né? Para todos. Emprego. Mas emprego é um direito, nós temos um direito de estar empregado, porque é com ele que nós vamos sustentar a nossa vida. Então, ter um trabalho digno e com salário justo é essencial para a autonomia e a participação na sociedade. Políticas públicas para o emprego incluem programas de qualificação profissional, incentivo à criação de vagas e fiscalização das condições de trabalho. Então, vejam lá a importância de tudo isso aí. Temos mais, agora vamos falar da inclusão digital, que é um outro direito social, né? Em um mundo cada vez mais conectado, ter acesso à internet e saber usá-la é um direito. As políticas de inclusão digital buscam levar a internet para escolas e comunidades, além de oferecer cursos para que as pessoas possam se adaptar a esse novo cenário. Vamos lá, então? Tem mais coisa? Tem mais direito? Tem mais, olha aí. Acesso aos bens simbólicos e culturais. Significa ter acesso à cultura em suas diversas formas, como museu, biblioteca, teatro, cinema, música, dança e festas populares. As políticas públicas culturais promovem e apoiam essas manifestações, garantindo que todos possam usufruir e produzir cultura. A cultura enriquece a nossa vida e nos ajuda a entender o mundo e a nós mesmos. Muito bem. E aí nós vamos ver agora a importância da participação das pessoas, isto é, né, dos cidadãos, nesse processo de elaboração e de implementação de políticas. Não é isso? Vejam lá. Para que as políticas públicas realmente funcionem e atendam às necessidades da população, é fundamental a participação social, isto é, a participação de cada um de nós. Significa que os cidadãos não devem ser apenas espectadores, mas também agentes ativos, né, que estão lá efetivamente trabalhando para que isso aconteça. Podendo participar de conselhos municipais, associação de bairro, audiências públicas e até mesmo cobrando dos nossos representantes eleitos, prefeitos, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores. Então, quanto mais a sociedade participa, mais as políticas públicas se tornam eficientes e justas, certo? Muito bem. Agora, a gente vai fazer aí um comparativo dos avanços e, né, dos desafios, avanços e desafios dos direitos sociais no Brasil. Então, nós temos aqui na área da saúde. Quais são os avanços? O SUS, né, que garante atendimento universalizado e gratuito a todos, né, desde 1988, com o surgimento da Constituição Cidadã. Nós temos aí mais de 150 milhões que dependem do SUS, né, que só tem o SUS como atendimento da sua saúde. Destaque, o SUS é um destaque mundial em vacinação e transplantes. Vejam lá, né? Quais são os desafios que nós temos ainda na questão da saúde? 34% da população ainda estão sem acesso à atenção básica de saúde. O SUS está sobrecarregado em muitas regiões, né? Porque só tem o SUS, então muita gente lá e poucos hospitais, né? Poucos postos de atendimento. Falta de profissionais no serviço público, então mais concurso público para mais pessoas poderem, mais médicos, mais enfermeiros, né? Mais assistentes sociais para poder trabalhar nesse campo. Muito bem. E aí nós temos no campo da educação, não é isso? No campo da educação aí. Nós temos 93,4%, né, por cento das crianças de 4 a 5 anos e adolescentes de 15 a 17 estão na escola. Isso é muito importante, vejam lá, 93,4%. Né?
Porém, o analfabetismo ainda o analfabetismo caiu, né? Aí 5,3%, é um avanço. Mais da metade dos educandos concluiu a educação básica. Então, nós temos aí mais da metade dos nossos alunos na idade escolar que já concluíram aí a educação básica. São avanços. Mas os desafios, nós temos aí quase 900 mil vagas que faltam na educação infantil. Então, é preciso abrir mais vagas para atender mais crianças. 4,6 mil escolas sem energia elétrica. Imagina, professor, mas ainda existe escola sem energia elétrica? Está aí, são dados oficiais, né? 400 mil crianças de 6 a 14 anos fora da escola nós ainda temos, né, que não tem acesso. Baixo acesso à tecnologia nas escolas e ensino superior ainda abaixo da média, né, 27,1% da população nessa idade aí de escola. Depois nós temos aí no campo do saneamento básico, 84,2% tem acesso à água tratada. A coleta de esgoto subiu de 44,4% em 2000 para 62,5% em 2022, um avanço. A coleta de lixo cobre 90,9% da população. Porém, quais são os desafios? 90 milhões sem coleta de esgoto. O esgoto sem tratamento prejudica meio ambiente e saúde, né? E milhares de municípios não têm aí estrutura sanitária. Então, são desafios que a gente ainda está correndo atrás, não é isso? Depois, nós temos aqui, no campo do emprego e renda, o desemprego caiu para 6,6%, o menor índice de 2012. Porém, agora, em 2025, em agosto, esse índice caiu mais, está em 5,2%, né? Vejam lá, 39,6 milhões com carteira assinada, renda média em crescimento. Quais são os desafios? Desigualdade ainda persiste em muitas regiões e grupos sociais. Mais alguma coisa temos aí? Temos mais algum gráfico sobre inclusão digital. Alguns programas tentam garantir acesso à tecnologia e à cultura. Quais são os desafios? Falta de internet, computadores em muitas escolas e acesso desigual à cultura fora dos grandes centros urbanos. Não é isso? Muito bem. Vejam aí, gente, essa questão da inclusão digital é importante, né? Que as escolas tenham acesso. E muitos programas, hoje em dia, tudo é no app, tudo você tem que ter lá um app para você entrar, para você fazer isso, fazer aquilo. E muita gente não foi alfabetizada, não tem alfabetização digital, não sabe como manusear, né, esses programas. Então, é preciso que a gente avance, tanto no sentido de universalizar uma internet de qualidade, mas também que a gente possa habilitar as pessoas, que elas possam usar de forma correta, né, esse material que é tão importante, né, esse meio aí, a internet. Então, a gente precisa, não só nas escolas, mas também no sentido geral da sociedade. Mas quando a escola está habilitada, capacitada, com bastante recursos, ela vai formar, né, uma geração que vai estar exatamente apta, né, a manusear todo esse material. Então, é importante que a gente possa trabalhar nesse sentido. E aí, vamos então fechando, falando da redução da desigualdade. O índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, caiu de 0,544 em 2021 para 0,506 em 2024, o menor nível desde 2012. Isso sugere uma melhora na distribuição de renda do país. Esse índice é o seguinte: quanto mais perto de 1, mais desigual. Quanto mais perto de 0, mais igual o país é. Então, nós estamos vendo que está havendo uma melhora aí no nosso país, mas precisa ainda melhorar muito mais, não é isso? Gente, a gente fica por aqui, espero ter contribuído com a reflexão de vocês aqui para esse tema tão importante que são as políticas públicas, tá bom?